Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, professor de História, Filosofia e Literatura Clássica daqui do Colégio Espaço Livre. Mais uma vez aqui na nossa aula de Filosofia, beleza? E vamos dar continuidade, ao tema que a gente debateu ontem na nossa sala de aula virtual, que foi justamente sobre o absolutismo, beleza? Ontem nós, foi trabalhado com vocês, a teoria, sobre o que vem a ser o absolutismo e que eu falei para vocês, E agora nós estamos, nós vamos partir para os teóricos do absolutismo, ou seja, aqueles filósofos que vão tecer, que vão criar um argumento, certo, racional, que é um argumento filosófico, para poder justificar, certo, essa forma de governo, que é o absolutismo, que eu falei para vocês, que a desconstrução, que a filosofia que vai refutar, que vai desconstruir essa forma de governo, é a partir do final do século XVII, com Locke, ganha força no século XVIII. Mas nós estamos aqui primeiro estudando a filosofia que vai justificar essa forma de governo, ok? Então vamos lá para a página 414 e vamos dar continuidade aqui, a Maquiavel. Maquiavel foi um dos teóricos do absolutismo, ou seja, foi um filósofo, certo, italiano, ok, que vai justificar esta forma de governo. O absolutismo, como eu já falei para vocês, é aquela forma de governo em que o soberano, ele pode tudo, ou seja, o soberano, ele tem todo o poder para governar a sociedade. E foi essa forma de governar que vai prevalecer no que chamamos de Idade Moderna. Aqui século XVI, século XVII e século XVIII, beleza? E alguns países, chegando até ao século XIX, beleza? E vou fazer aqui uma pequena leitura aqui do texto da página 414 e ainda focado em Maquiavel. Depois é que nós vamos trabalhar, Jean Baudin, que vai falar sobre a teoria do direito divino dos reis, e vamos trabalhar também um outro filósofo, no caso o inglês, que vai justificar o absolutismo que vinha a ser Hobbes, beleza? Então vamos lá para a leitura. Abra aí o livro de vocês na 414, beleza? Então, Maquiavel, por acreditar, defendia a ideia de que os seres humanos possuem em sua natureza algumas características negativas que não devem ser desperdiçadas quando o indivíduo está no poder, tais como o egoísmo, a instabilidade e a ignorância. O governante teria o dever de saber aproveitar tais limitações humanas para bem conduzir as pessoas conforme seus projetos. As falhas humanas, portanto, seriam úteis para a construção de uma sociedade bem-sucedida. Por exemplo, as pessoas apresentam uma tendência natural para imitar, pois a imitação é mais fácil do que a reflexão. Preste bem atenção nisso aqui, gente. Inclusive, eu expliquei isso aqui, dei um exemplo sobre isso na sala de aula virtual de ontem, beleza? Sobre a questão da ausência do pensamento, beleza? Quando, a imitação é mais fácil do que a reflexão. Sendo assim,
Elas poderiam seguir o exemplo do líder político e agir conforme a cooperação, que dispensaria a necessidade do uso da força, certo? Porque vejamos bem, se o governante, se ele utilizar o uso da força, no caso, se ele utilizar da violência, certo? E por meio dessa violência, certo? Causar o temor na sociedade, esse governante, Maquiavel sabia muito bem disso, esse governante, ele começa a perder apoio para governar a sociedade. E só se governa se tem apoio do todo, se tem apoio da maioria para poder governar. Por quê? Porque quem dá o poder é a maioria, gente. Só se governa se tiver o apoio da maioria. Beleza? Porque por isso que Maquiavel vai dizer que ele vai falar sobre a questão da imitação, né? Que as pessoas, certo? Que isso é uma tendência natural do homem, a imitação. Beleza? E que essa, né? E o governante teria o dever de saber aproveitar tais limitações para bem conduzir as pessoas conforme os seus projetos. Beleza? Então, voltando aqui, gente. Sendo assim, elas poderiam seguir o exemplo do líder político e agir conforme a cooperação, o que dispensaria a necessidade do uso da força. Beleza? Então, vamos aqui. Então, vamos lá. A instabilidade e a ignorância, né, que são tanto essa instabilidade quanto essa ignorância, que é justamente o que são falhas, né, permitiriam que as pessoas fossem manipuladas facilmente, caso o líder possuísse a habilidade de convencê-las. Assim, elas se comportariam pacificamente. O egoísmo poderia ser, de modo algum, útil à produção econômica e geraria retornos positivos ao governo. Como eu falei para vocês, né? A obra principal de Maquiavel é O Príncipe e o Príncipe. Essa obra que eu já li ela, eu acho que umas 10 ou 20 vezes, certo? Tive contato com ela na universidade. Essa obra, ela é dirigida justamente para os governantes. É como se fosse, ela é, né, conselhos para o governante se manter no poder. O objetivo principal é a manutenção do poder. Poucos são aqueles que sabem lidar com o poder. Beleza? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, 7º ano. Tchau, tchau para vocês.